Qual é a sua IA favorita? Já vai deixando aqui nos comentários. Hoje em dia tem tantas opções que é fácil ficar dividido, né? Eu mesmo gosto do GPT e do Gemini. Mas você, qual IA você usaria? Qual modelo você usaria para fazer aquela geração de imagens, uma thumb para o YouTube, se você grava igual eu? Hoje a gente vai além de sua familiaridade. Hoje eu vou fazer um benchmark dos dois modelos, tanto do GPT como do Gemini, e a gente vai ver quem se sai melhor ali gerando a imagem com o mesmo prompt. E vou usar o Grok para validar. Seguinte, a parada vai ser assim, para zelar pela imparcialidade, né, e o modelo não se favorecer ali, mesmo que seja sem intenção, a gente vai estar usando o Grok para gerar os prompts e avaliar as imagens geradas, né? Isso porque, imagina que eu peço para o GPT gerar os prompts para fabricar as imagens, né? Não é que ele necessariamente quer se beneficiar, eu acho que eu nem vou falar para ele que ele está no teste, só que ele vai escrever o prompt de um jeito que ele sabe que é bom para ele gerar uma imagem, né? É óbvio, e mesma coisa para o Gemini, então o Grok aí no meio. Eu não tenho o plano pago do Grok, mas não tem problema, uma coisa simples, né? Em algumas imagens, o resultado de algumas vai ser só a minha análise mesmo, né? Já que provavelmente eu vou estourar ali o limite grátis do Grok. E antes de você ir enchendo aí o meu saco, falando, mas você só tem um pago, é o GPT, não, eu tenho os dois pagos, tanto o GPT quanto o Gemini. O Gemini eu tenho um plano mais acessível ali, o de entrada, R$13 só. Exatamente, você tem acesso a todos os recursos. Claro que com um limite menor, né? Mas eu posso usar o Nano Pro e posso gerar até 2 vídeos por dia, mais do que suficiente. Eu não vou rodar nada que vai estourar esses limites aí. E você já ouviu falar do teste da taça de vinho cheia, que a IA não conseguia simplesmente picturar, né? Fazer a imagem daquilo ali de uma taça de vinho completamente cheia, sempre era até metade, porque ela só tinha visto durante o treinamento taça de vinho cheia até metade, né? Que é o padrão ali, ninguém toma uma taça inteira. A gente vai começar por esse teste agora, se liga aí. E vamos começar logo com o teste do copo de vinho cheio. Aqui eu pedi pro Grok gerar uma série de prompts, né, pra gente testar. Aí ele pediu um copo de vinho todo detalhado aí em 8K, não sei porquê, mas tá a referência aí. Aí eu jogo nos dois modelos, eu não vou estar cronometrando exatamente o tempo deles aí, porque eu achei muito parecido, cara. Coisa de, se o GPT começa primeiro, ele termina primeiro. Se o Gemini começa primeiro, termina primeiro. Nesse caso, o GPT acertou em cheio, tá quase cheio, e o Gemini foi só até metade. Então parece que a OpenAI resolveu o problema do copo meio cheio, copo cheio do GPT, né? Tomando vergonha na cara. Agora é estranho o Gemini não ter lidado bem com a situação. Vou fazer outro teste aqui, só com o Gemini mesmo, para ver se ele consegue gerar um copo cheio, só de curiosidade. E ele consegue sim, sem maiores dificuldades. Porém, de primeira só o GPT conseguiu, então ponto pra ele. E vamos para o segundo teste. Agora também 2 copos de vinho, só que a gente vai deformar eles. Um vai ser bem largo e baixo, e o outro vai ser bem alto e fino, estreito, né? E daí os dois tem que ter o mesmo volume, então um vai ficar mais baixo o nível de líquido do que o outro, vamos ver. E se liga dos resultados. O Gemini e o GPT eu achei bem parecidos os resultados. Eu não daria um vencedor aqui. Só que eu mandei essas duas imagens para o Grok analisar, né? Então ele percebeu uma coisa muito interessante, que foi que o Gemini, nessa ele ganhou, né? Porque ele preservou a noção de volume entre os dois copos de formatos diferentes, né? Já que um é muito mais largo, a altura do líquido devia estar muito menor, e ele conseguiu preservar isso nas imagens. Olha só, a imagem do Gemini versus a do GPT. A do Gemini e a do GPT. O GPT está quase na mesma altura, o Gemini está bem evidente essa diferença de altura. Então, ponto para ele. E agora vamos para a análise de geração de partes do corpo, né? No caso, as mãos, geradas pelo GPT, agora do Gemini. Olha a quantidade de detalhes, a sujeira debaixo das unhas. Segundo o Grok, esse é o maior ponto fraco dos modelos hoje em dia. E daí eu mandei a comparação das duas imagens para ele escolher. E ele escolheu a primeira imagem, né? Que foi a do Gemini ali. Segundo ele, por questões de iluminação, de detalhes e de enquadramento, né? Na do Gemini aparece mais coisa ali. Eu também, sinceramente, preferia a do Gemini nessa aqui. O que é que vocês acham? E agora vamos subir de nível, né? Vamos gerar uma pessoa inteira segurando o que parecem ser bolas brilhantes. E não tô falando com duplo sentido, são bolas de vidro brilhantes mesmo. Óbvios, né? Eu prefiro a do GPT, cara, a menina é até mais bonita. Enfim, segundo o Grok, ele também preferia a do GPT porque ela seguiu melhor o que o prompt pedia, né? Os detalhes de iluminação, o refinamento ali dos poros e tal, dá uma imagem mais suave, né?
E a do Gemini, ela botou uma mulher mais velha e segundo ele tem menos detalhes ali, tá menos refinado, os dedos são mais grossos, enfim, a mulher mais velha também, né? Fazer o quê? Agora presta atenção na iluminação, que ele deixou bem claro no prompt, né? Ele queria uma iluminação mais etérea, suave, e a do GPT seguiu isso melhor, né? Antes da gente continuar essa batalha de monstros, bora falar de se inscrever aí, cara. Se inscreve no canal para dar mais força, o canal crescer, alcançar mais gente, ajudar mais gente que queira saber quem é a melhor IA para gerar imagem. Bora lá! E agora a gente vai de caneca, escrita na caneca para validar segundo o Grok. Atenção aos detalhes, né? Para mim, à primeira vista, as duas estão iguais, tanto a do Gemini quanto a do GPT. Só que se você for caçar, né, como o Grok fez aí, você vê que tá um pouquinho mais torta. Eu, pelo menos, achei isso, né? Tá um pouquinho mais torta ali no Gemini. E também tem a questão de que as letras estão um pouco menos apertadas na do GPT, né? Saca só a diferença para do Gemini. Ó, tá meio... parece até que tá sobrando ali na caneca. Agora, segundo o Grok, a gente está testando capacidade de contagem e precisão. Era para ter 23 pequenas rochas na figura aí. Ele não conseguiu nem contar quando ele me deu a resposta, mas eu contei as duas e uma tem 21 rochas e a outra tem 24. Nenhum dos dois acertou, mas está próximo ali. Você olhando para o negócio não vai nem perceber a diferença, né? Olha lá o que o Meliante colocou. Contagem das pedras. Parece correta e parece correta. Ele também falou do círculo, né? Os dois estão bons para mim. Não faz sentido falar disso daí. A iluminação, ele preferiu a do GPT, achou mais natural, se bem que eu acho, na verdade, mais realística a do Gemini. Ele também reclamou do ângulo que tá a imagem, essa do GPT tá de cima para baixo mesmo, né? A outra tá um pouco inclinada, sendo que ele não especificou nada disso no prompt, então não sei o que ele tá reclamando. E vamos de gerar pessoas se abraçando. Aqui não foi especificado nada em relação às pessoas em si, só em relação à iluminação, o posicionamento delas e o fotorrealismo, né? E as proporções corpóreas, né? O braço não pode estar muito troncho ali, só isso. E aqui o Grok endoidou um pouquinho, né? Veio me perguntar que ano eu nasci e depois me deu duas imagens de duas pessoas se abraçando. Eu não sei se ele gerou isso, se ele pescou por aí em algum lugar. Ele alucinou legal aqui. E agora o review propriamente dito, né? Em outro prompt ali, outra conversa. Ele falou que preferiu o casal heterossexual, não sei por que ele falou isso, talvez ele seja homofóbico. Ele falou que não gostou muito, aliás, gostou das duas, né? Só que a primeira ele ficou em uma posição quase frontal, né? Ele queria um negócio mais lateral ali. Que é até verdade, né? Só que ele também falou da iluminação, ficou um pouco forte demais, né? A luz da Golden Hour ali, que é perto do pôr do sol. E falou do braço esquerdo, que tá um pouco curto, um pouco meio mal posicionado o braço de trás também. E a do Gemini ele falou que ficou mais realista, eu concordo também, só que eu percebi uma coisinha aqui, saca só a cabeça do cara, não parece que ela tá meio deslocada pra frente, né? Enfim, as duas ficaram boas. E agora foi a vez desses quebra-cabeças aqui fotorrealísticos no ambiente interno, com 23 pedras sentando ali. Eu não vou contar isso de novo, sinto muito. E as duas taças de vinho lá, uma de cada tamanho. Cara, pra mim as duas ficaram bons. A do Gemini parece um pouco melhor, a luz acho que tá mais realística. Só que a do GPT, o quebra-cabeça ali parece que não tem peça faltando, né? Parece que ele tá completo e tem peças a mais. Outra coisa que eu percebi se liga nesse cantinho aí na imagem, ele tá meio recortado, como se tivesse sido tirado, ou que o quebra-cabeça tá torto. Do Gemini tá certinho. E bora pra essa comparação aqui de um Golden Retriever visto de um ângulo de baixo, pulando no ar pra pegar uma bola de tênis. Tem que ser nessa câmera ultra wide, né? Uma grade meio bem aberta assim, né? Com aquele meio efeito olho de peixe, as coisas arredondadas. Eu preferia a do Gemini, eu acho que ela tá mais com esse efeito de fisheye, né, que eu falei. Gostei mais das cores e, em geral, só curti, né, é uma coisa bem subjetiva mesmo. Porém, o Grok falou que a do GPT foi melhor. Realmente, ela seguiu melhor os critérios que ele passou, que tinha que ser uma imagem mais de baixo, a do Gemini tá meio lateral, a do GPT tá perfeitamente de baixo, a bola tá mais no ar, né. Um tanto quanto mais dramático, só que eu ainda preferia a do Gemini. Agora, ele falou que a do GPT tinha esse efeito de fisheye, ou seja, mais arredondada assim, do que a do Gemini. E eu discordo, a do Gemini claramente está mais arredondada, né? Acho que talvez ele tenha alucinado um pouquinho aí. E aí, o que você achou dos testes? Qual que é a sua opinião? Quem ganhou no final? Deixa aqui nos comentários.
Eu, cara, particularmente gosto de usar o Gemini, o Nano Banana Pro, para gerar as thumbnails aqui para os vídeos do YouTube, porque eu acho que ele lida melhor com as imagens, né? Ficam mais bonitas. Só que o GPT é melhor para planejar, esboçar essas thumbnails aí. Eu acho que ele tem uma noção melhor, assim, quando... em relação à eficiência, né? E daí eu acabo usando os dois ali, o esboço do GPT e o Gemini gera. Deixa o seu gostinho, se inscreve aí no canal para dar aquela força e acompanhar esses vídeos desse tipo.